Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração prática do OnProxy e você verá como ele pode te ajudar no seu laboratório, na gestão do seu laboratório e fazer de vez, né, você deixar a planilha e os cadernos de lado, tá bom? Esse vídeo ele é especificamente só uma demonstração mais pontual, né, de como está utilizando, qual que é os recursos, né, do sistema ali que o fornece para você. E você tem uma ideia realmente se faz sentido, né? Você vê que realmente ele pode te ajudar. A gente tem, depois que o cliente faz a assinatura, né, o plano de assinatura, a gente tem a opção de você também estar fazendo um treinamento, né, que possa te ajudar realmente a fazer esse passo a passo, né? A gente faz uma reunião com você, faz uma chamada, a gente explica passo a passo, né, onde você estiver com dúvida. Tá bom? Mas esse vídeo é só realmente para você ter uma ideia de todo o processo aqui. Então vamos lá. Primeiramente, quando você acaba de fazer o cadastro no sistema, você entra, né, nessa tela de dashboard, que é ali onde tem alguns indicadores, né? Esses indicadores servem para você já, logo que você entrar no sistema, já ver qual é a situação dele atual, se tem alguma coisa para ser feita, né? De imediato. Aqui, por exemplo, você tem a agenda de produção, né, que é por colaborador. Cada etapa, né, de serviço para quem está sendo feita, né? Você tem um pedido aberto, finalizado, algum pedido atrasado. Aqui também tem entregas, né, que são realizadas no dia. Né? Então, toda vez que você entra, tudo que vai entrar naquele dia, tudo que tem que ser entregue naquele dia vai estar nessa lista aqui também. E aqui tem alguns outros indicadores. Mas vamos lá, qualquer sistema para você começar, ele precisa de ter cadastro. E o sistema, alguns cadastros iniciais, né? E o sistema, ele te indica, né? Ele te diz, ele é bem simples de você estar utilizando e ele te diz o que você quer. Primeiro, né? A primeira que está no top aqui do menu dele é os cadastros, né? Então, o que você precisa fazer? Cadastrar. Então, vou clicar aqui, ó, em cadastros e ele tem várias opções aqui de cadastro, vários cadastros que você tem que fazer. Alguns deles são opcionais, tá bom? E aqui a gente tem primeiro, né, a etapa de serviço, depois tem a seção de serviço, depois tem os serviços em si. Aqui uma tabela de preço, se você quiser fazer uma tabela de preço customizada, o cliente, colaborador e fornecedor, ok? Mas para você ter um pedido, para você receber um trabalho de um cliente, você vai ter que ter duas coisas somente: serviço e o cliente em si cadastrado. Certo? Então, inicialmente eu vou explicar para você isso daqui, só esse ponto em específico, e depois eu entro em alguns outros pontos aqui, que, por exemplo, é essa etapa de serviço. Tá? Essa etapa de serviço é um pouco diferente da etapa do que a gente trabalha. Por exemplo, o laboratório, ele presta alguns serviços que são as etapas, né? Vocês usam o mesmo termo ali no questão das etapas. Para fazer, por exemplo, uma PTR, eu tenho ali a chapa de PTR superior, por exemplo, a montagem de PTR e a prensagem de PTR. Então, você tem esses processos, né, ou etapas, né, que vocês falam, que você pode estar trabalhando como cliente, ok? Então, aqui, toda vez que como você cobra por etapas disso, por essas etapas, toda vez que ele vai para o cliente e volta, né, você pode manter a mesma ficha. E é isso que eu vou estar explicando para vocês aqui em específico, ok? Então aqui, ó, primeiro eu vou cadastrar o serviço, tá? Eu vou aqui então em cadastro serviço, vou clicar em novo e vou digitar aqui que eu vou fazer uma chapa de prova PTR superior, ok? PTR superior, vai estar ativo, vou colocar um preço de 75, por exemplo. Aqui se ele é único ou é um par, né? Se esse cadastro que você está cadastrando é como se fosse um par mesmo, né? Aqui você pode colocar que é par, aí o sistema automaticamente duplica, né, a quantidade, por exemplo, quando for fazer algum tipo de cálculo. E aqui, ó, é quantos dias úteis leva para fazer esse trabalho. Quando você informa que quantos dias úteis, o sistema automaticamente calcula a data de entrega, tá? Eu vou mostrar isso para quando a gente estiver fazendo a data de entrega, o pedido em si. Vou colocar aqui 5 dias e aqui a gente tem a sessão. A sessão, por exemplo, vou dar um outro exemplo para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a sessão. Vamos supor que você tem uma geladeira e um micro-ondas.
Ambos são eletrodomésticos. Quando você vai comprar, né, tem a categoria ou classificação, né, tem vários sinônimos ali para isso. Então, essa seção seria esse da mesma forma. Então, você pode colocar ali todos os trabalhos que são de montagem. Eu tenho outro exemplo. Todos os trabalhos que são classificados ou estão na seção de metal de rote ou gesso. Então, você pode estar cadastrando ali especificamente para cada um. Aqui eu não vou informar nada e essas etapas aqui num outro serviço eu vou mostrar para vocês mais para frente. Vou clicar aqui em confirmar. Ok, feito esse processo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou cadastrar mais um serviço. Esse outro serviço é, no caso, a continuação dessa chapa de prova, certo? Eu vou cadastrar aqui a montagem. Ó, montagem de PTR superior também. Vou colocar aqui que é R$80, único também, vou colocar 5 dias também e vou confirmar, certo? Com isso, eu já tenho então a minha chapa de prova e eu também tenho aqui a montagem de PTR, certo? Para fazer todo o fluxo. E aqui nós temos então a tabela de preço. A tabela de preço ela funciona da seguinte forma: a sua tabela, o seu cadastro de serviço, ele é uma tabela de preço base, vamos dizer assim, tem todo o preço base ali. Essa tabela de preço é um preço customizado. Quando você quer dar um desconto ou dar um acréscimo para algum cliente, você usa uma tabela de preço personalizada. Aí aqui você pode criar uma tabela com o nome do cliente e aí você coloca quais serviços dela ali desse cliente tem algum desconto. Ou você pode criar uma tabela de desconto geral que você pode estar adicionando, né, essa mesma tabela para vários clientes. Aqui, por exemplo, eu vou criar uma tabela que vai aplicar um desconto de 10%. Então, ó, desconto de 5%, na verdade. E vou clicar em salvar e adicionar o serviço. Aí aqui, ó, eu posso adicionar individualmente cada serviço. Então, por exemplo, vou colocar aqui chapa de prova. Então, a chapa de prova na minha tabela base, né, que é a própria cadastro de serviço, ele está no valor de 75. Aqui eu vou colocar que ele fica no valor de R$70 e vou incluir, tá? Vou deixar somente este aqui, só para vocês terem uma diferença um do outro lá depois. E aqui também tem como você atualizar vários serviços. Você pode adicionar todos os serviços de uma vez e aplicar um aumento ou uma diminuição do preço com base na porcentagem. Aqui você pode filtrar pela seção, né? Então vamos supor que nessa tabela de preços todos os serviços de montagem têm 5% de desconto. E os serviços, por exemplo, que é referente a gesso, você tem tantos por cento de desconto, entendeu? Você pode estar filtrando ali, o sistema já pega todos os serviços de uma vez. Mas para isso também que serve a parte de seção, ok? Então pronto, aqui eu já defini, criei a minha tabela, vou atualizar aqui. Pronto, aí eu já tenho o serviço, né, no caso, e a tabela de preço. A tabela de preço é opcional, se você não vai usar a tabela de preço personalizada para um cliente, não tem necessidade de você estar cadastrando. Você pode usar só o cadastro de serviço normal, tá? Então, eu tenho o serviço e agora eu preciso de ter o cliente, certo? Então, vou aqui em cadastro cliente, e vou clicar um novo aqui e vou criar um cliente novo chamado Clínica Odon. Simples assim. E aqui, ó, eu vou definir a tabela de preço. Todos os campos aqui eles são opcionais. Se você quiser informar ali ou não, você pode de sua preferência, né? Mas aqui, ó, eu só sou obrigado a informar o nome. Beleza, então eu cadastrei aqui e vou clicar em confirmar. Agora o sistema vai falar assim: olha, você quer cadastrar dentistas? Porque ali você vai cadastrar um cliente, esse cliente ele pode ser só o dentista direto ou você está cadastrando uma clínica. E uma clínica tem vários dentistas, né, por dentro dela, são dentistas conveniados. Aí aqui, se você está cadastrando só o dentista, você coloca cancela e não vai cadastrar mais dentistas ali. Se sim, você vai colocar então os dentistas conveniados. Ó. Aí aqui ele te dá a opção de você clicar e eu vou colocar um chamado Paulo e vou confirmar. E também um outro dentista chamado Luiz. E vou confirmar. Então eu já tenho o meu cliente cadastrado e uns dentistas aqui
é opcional, né? Se for uma clínica, você coloca o dentista. Se for só o dentista direto, você só cadastra como cliente normal, sem precisar de informar nenhum dentista. Pronto, então eu já tenho as duas coisas que eu preciso para dar entrada dos trabalhos, que é um serviço, quais são os serviços que eu vou fazer naquele trabalho e qual é o cliente, né, para qual eu estou prestando aquele serviço. Beleza? Então, depois que eu tenho esses dois, eu vou vir aqui, ó, em produção, novo pedido. Pronto. Aqui, agora, eu vou procurar aqui o meu cliente. Então, eu tenho a clínica Odonta, que eu já estou até aqui, clínica Odonta que eu acabei de cadastrar, e vou selecionar o dentista que vai fazer, que me solicitou o trabalho, né? Então, vai ser o dentista Paulo e o paciente vai ser a Lúcia, por exemplo, certo? E aqui a gente tem a data de entrada, tá? A data de entrada, ele sempre pega a data do dia que você está fazendo literalmente essa entrada. E aqui tem a data de entrega. A data de entrega é calculada com base naqueles dias úteis. Aqui, se você não informar nada, o sistema vai calcular isso para você. Se você quiser, você pode informar uma data ali, por exemplo, se você quer fazer algum tipo de urgência, né, colocando uma data mais próxima, aí você coloca aqui e informa qual a data e a hora que você quer que esse serviço seja entregue. E aqui tem o campo de observação. Esse campo de observação é mais utilizado para os laboratórios, né? É mais interno, né, do laboratório, ok? Aqui então eu vou clicar em confirmar. Aí então o sistema já gera uma ficha, né, o número da ficha aqui, que você pode estar sempre atrelando, né, a esse cliente, você pode estar colocando, escrevendo, né, no modelo isso daqui de forma de identificação. Aí a gente faz o seguinte, ó, aqui então eu vou começar a inserir o serviço que eu vou fazer. Por exemplo, agora eu vou fazer a chapa de prova, certo? Ó, chapa de prova, ele pegou, olha só, o preço que a gente colocou na tabela de R$70. Lembra que a gente cadastrou ele como o valor de 75? Então agora ele está com o valor de R$70 porque ele está pegando o preço da tabela de preço. Aqui eu posso colocar se eu quero uma quantidade maior, né, desse serviço está sendo feito. Ou aqui, ó, eu posso também ter uns outros campos, né? Eu posso também aqui modificar o valor do jeito que eu quero, né? Que o sistema já vai armazenar dessa forma. Aqui eu tenho a opção de informar se esse trabalho que está sendo feito, ele é uma repetição. Aqui eu vou colocar, por exemplo, se é uma repetição do laboratório, ou se é uma repetição do cliente, entendeu? Então, o sistema ele já define essas informações para você e você, para te ajudar, né, em relatórios, para ver se está tendo muita repetição por conta do cliente, se está tendo repetição por conta do laboratório, entendeu? Se você pode fazer todo o processo. Aqui a gente vai colocar, por exemplo, qual que vai ser a escala, né, desse serviço e quais vão ser as cores desse serviço e se tem aqui protagonista ou não, ok? E aqui a gente tem umas anotações que você pode estar inserindo nesse trabalho. Nesse serviço aqui, por exemplo, inserir aqui o número do dente ou qualquer outro tipo de informação que você quer que seja, que o seu cliente veja, né? Isso vai ser, essa anotação vai junto com a notinha, né? Quando você imprime e tal, tem essa anotação ali, ok? Então aqui eu vou deixar só essas informações aqui, eu vou clicar em adicionar o serviço, aí eu adicionei o serviço está aqui certinho para mim, certo? Se você precisar de cadastrar mais etapas ou cores, aqui tem a opção também de você cadastrar aqui direto nessa tela, certo? Então beleza, eu já dei a entrada desse serviço. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar esse trabalho. Por exemplo, chegou no período lá que o sistema chegou, que me entregou, e eu vou finalizar o trabalho. Eu vou pegar aqui meus clientes, vou pegar o que está aberto, que eu fiz entrada hoje, e vai aparecer para mim desse cliente aqui. E olha, ele tem a data de entrega. Lembra que eu falei? Essa data de entrega foi calculada com base naqueles dias úteis do sistema. Ele mesmo já adicionou qual que vai ser a data de entrega, ok? Agora, eu posso fazer o seguinte, ó, esse serviço foi finalizado, eu posso marcar ele aqui e vou finalizar. Eu finalizando, ele vai gerar uma nota para mim, ele te dá a opção de você gerar uma notinha que pode ser encaminhada junto com o trabalho. Você pode que ela tem dessa forma ou você pode imprimir ela naquele formato naquelas impressorinhas não fiscais, né? A impressora térmica, tá? Aqui também te dá a opção. Você pode imprimir na impressora normal ou numa impressora térmica. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver as informações que vem junto.
tá? Então tem várias informações aqui, se tivesse aquelas anotações, estaria aqui em destaque aqui para você, tá bom? Pronto, aí agora a gente já finalizou aquela etapa, por exemplo, né, entregamos o trabalho, aí aquele trabalho lá passou pelo paciente e o seu cliente devolveu o serviço para dar continuidade com ele, certo? Aí, por exemplo, então a gente já fez da PTR, já fizemos a chapa de prova e agora eu vou fazer o processo de montagem, tá? Então, como é que a gente vai fazer para reaproveitar o mesmo número da ficha? Eu vou aqui clicar em novo, o número da ficha lá era 192 e eu vou clicar aqui em pesquisar, tá o número da ficha lá, tá vendo? Então, naquele cliente lá, cliente paciente Lúcia, ele fez aqui a chapa de prova, certo? Vou clicar aqui em confirmar e duplicar. O que ele faz? Ele já adiciona, né, o dentista, já adiciona o paciente aqui que foi feito e ele coloca o mesmo número, sequência 2. Então, porque é a continuação, né, que você está fazendo. Então, é uma referência que você consegue ter também e você sempre consegue usar o mesmo número da ficha para aquele paciente, né, toda vez que ele está vindo ali o serviço mais de uma vez, tá? Aí aqui, ó, a única coisa que falta agora, então, é adicionar o meu serviço, que é a montagem. Então, vou colocar a montagem aqui, as informações aqui eu não vou adicionar mais nada e vou só clicar aqui em adicionar o serviço e pronto, adicionou o serviço. E assim, você vai fazer toda vez que tem todas essas etapas. Então, o serviço foi lá, fez a montagem, então, terminou a montagem, fez a montagem, o paciente provou, aí você faz o processo de prensagem. Da mesma forma, você vai ter lá o seu serviço de prensagem, aí você vai fazer ali, adicionar, por exemplo, vou gravar aqui, ó, e vou colocar como o mesmo pedido. Ó. Eu vou clicar aqui no 92, vou pesquisar, ele vai me dar o primeiro que eu fiz, o outro que eu fiz, aí agora eu vou confirmar, eu posso, por exemplo, adicionar a outra etapa, que é o processo de prensagem, tá bom? Então você vai seguindo e vai ter, sempre mantendo o histórico, né, da mesma ficha daquele paciente, ok? Então vamos lá, finalizei ali, eu vou procurar aqui novamente o meu cliente aqui e vou clicar em finalizar, em abertos aqui, e vou pegar todos que foram feitos hoje novamente e vou aqui, por exemplo, finalizá-lo. Venho aqui, finalizo. Se você quiser, você pode fazer a impressão aqui da notinha novamente e tem também aquele outro modelo da A4, então opção de assinar e tal, você pode estar utilizando aí, ok? Ótimo, então agora a gente já tem todos aqueles trabalhos feitos. Aí vamos supor que eu já fiz para esse cliente, né? Agora eu vou filtrar aqui, ó. Eu vou fazer o filtro e vou colocar aqui finalizados. Então, o sistema, por exemplo, você fez vários serviços durante a semana, né, durante um mês ali para aquele cliente, e no final do mês você vai lá e faz o faturamento, né? Que aqui, por exemplo, ó, eu vou aqui então marcar, eu filtrei todos os pedidos que foram finalizados, né? E agora aqui eu posso marcar todos eles, eu vou faturar todos, e clico aqui em faturar. Aí o sistema, ele automaticamente vai te definir uma data aqui, né? Você pode colocar no dia que você está faturando ou no mês seguinte, né? Numa data específica do mês seguinte. Aqui ele está no mês, está pulando do mês, mas eu vou colocar para ficar mais fácil visualizar. Você pode mudar aqui também. E eu vou colocar aqui e clicar em faturar. Pronto, ele faturou para mim e ele vai te dar a opção para você imprimir essa fatura, né? Ela tem um número aqui e tal, deixa eu dar um zoom. Vai trazer a relação do paciente que fez, né, a sequência, quando que foi finalizado, né, todo o processo aqui, todas as informações necessárias para o seu paciente, seu cliente que está sabendo, né, no caso, e qual o valor que você tem que pagar, né, qual o cliente tem que pagar para você aqui, ok? Aí aqui também temos uma opção de enviar por e-mail, você pode, por exemplo, enviar por e-mail ou você pode enviar para o WhatsApp. Como é que funciona isso do envio do WhatsApp? Ele cria um link para você e ao clicar no link, o seu cliente, né, é direcionado para essa página, por exemplo, ele clica aqui em visualizar a fatura e o seu cliente pode visualizar essa fatura lá, você pode direcionar direto para o WhatsApp dele, tá bom? Então você consegue estar utilizando esse recurso também no sistema, ele pode estar acessando ali quando necessário, ok? E um ponto importante, né, lembrando, é que aqui, por exemplo, tem a logo do OnePrótese. Mas se você adicionou a logo do sistema, no sistema ele adicionou sua logo, em todos os relatórios que tem a logo vai aparecer a sua, né, e não do OnePrótese aqui nesse caso.
mas você teria que adicionar a sua logo no sistema para ele estar colocando a logo ali certinho, ok? Ótimo, depois que você já fez esse processo, né, ou imprimiu ou enviou pelo WhatsApp do seu cliente, você pode fechar aqui, e sim, depois disso, o sistema automaticamente já gera contas a pagar para esse cliente. Aqui você pode, por exemplo, filtrar, vou filtrar aqui pelos que foram faturados. Aqui foram todos faturados, certo? Se eu clicar aqui em visualizar, eu consigo visualizar aqui todos os pedidos, né? Todos os trabalhos foram feitos e tal, certinho. E aqui eu tenho a fatura que foi gerada, tá? Você pode clicar aqui e ele já direciona para essa fatura. Ou, por exemplo, vou voltar aqui nos trabalhos, você pode, vou pesquisar o cliente aqui novamente, vou colocar os faturados, ou você pode clicar nesse link aqui, e você pode ser redirecionado para a tela de visualização do cliente, aonde você tem os totalizadores aqui, você pode aqui, por exemplo, ver todos os serviços que foram feitos para esse cliente, tem aqui também as faturas que foram geradas, né? E tem uma área financeira, por exemplo, tantos que já foram faturados, quanto que você tem a receber desse cliente, a gente tem aqui o processo aqui de recebimento, e aqui no serviço eu tenho então a fatura, você pode reenviar pelo WhatsApp, você pode imprimir novamente, você clicando nela aqui, você consegue visualizar ela, onde vai mostrar todos os trabalhos e o contas a receber, né, que foi gerado automaticamente para esse cliente, tá? Aí agora, o que você vai fazer? Você vai fazer o processo de quitação. Você vai informar para esse cliente que ele pagou, né, que ele fez esse pagamento. Então eu vou voltar aqui no cliente, clicar aqui nele, e vou aqui em financeiro. Aqui tem um contas a receber dele. Quando você quer informar um pagamento, você pode vir direto aqui nessa parte do cliente e clicar aqui, lançar pagamento. Aí você vai informar qual que vai ser a conta, né, bancária que vai estar adicionada. Você tem que adicionar essa conta, você pode colocar uma conta caixa, né, você pode colocar uma conta bancária, representando, né, a entrada do dinheiro ali no sistema. Aí aqui vai ser informado quando que foi pago esse valor, né? Por exemplo, ele venceu hoje, eu vou colocar que ele pagou hoje, só que aqui, o valor está aqui de 150, mas vamos supor que esse cliente meu me pagou, na verdade, R$100 só. Você clica aqui em confirmar e olha lá, ele falou que ele quitou uma de R$100. O que o sistema faz? Ele pega aquela fatura e deixa ela, modifica ela está como 50 inicial, ela foi paga parcialmente, né? E aqui o valor que foi quitado. E aqui, ele te cria uma nova com um outro, o restante do valor. E você pode, por exemplo, vir cá e editar, né? Vamos supor que ela vai vencer depois, né? Em outro dia. Certo? Aí então ela está em dia ainda e ela vai vencer mais para frente, ok? Aí com isso você consegue, por exemplo, agora ele digitou a data e você consegue, por exemplo, quitar aqui automaticamente só esse valor, você consegue dar algum desconto, né? Que aí você faz por conta ali o que você vai querer fazer, tá bom? Aí você pode, e fica aqui o valor, né? Ela tem um total ainda a receber, quanto que ele recebeu naquele mês, você consegue ter um controle aqui, ok? Isso é uma forma de você estar fazendo todo esse controle. Se você quiser gerar um recibo, você pode marcar aqui e gerar um recibo do sistema aqui para você também, tá bom? Então, o sistema, basicamente, é isso, tá? Então, você vai lá, informa ali, cadastra o seu serviço, cadastra o cliente, você vai lá e faz o faturamento, faz a finalização, entrega, recebe o serviço, fatura o serviço e depois forma o valor de quitação, certo? Aí agora eu vou te dar um outro exemplo. Um exemplo que é realmente as etapas do sistema, tá? As etapas do sistema funcionam da seguinte forma. Essa etapa é igual eu tinha comentado. Então aí eu vou fazer, por exemplo, outro serviço e nesse serviço eu vou dar um exemplo dessas etapas que tem no sistema, que é onde, com essas etapas, você consegue dar a comissão para colaborador com porcentagem, você consegue ter o controle da produção, né? Quem vai fazer tal coisa, quanto tempo cada um tem de trabalho, entendeu? Para isso que serve essas etapas do sistema. E essas etapas por exemplo, eu vou dar um exemplo da chapa de prova, por exemplo, essas etapas seria a base de gesso,
a base de prova e o plano de cera. E nesse outro exemplo que eu vou dar é na metalocerâmica, por exemplo, que aí tem vazamento, troquelizar, esculpir, usinar e aplicar porcelana. Então, todo esse processo são essas etapas. Então, primeiramente, antes de cadastrar a minha metalocerâmica, o meu serviço, eu vou cadastrar, então, essas etapas. Primeira etapa, vou colocar aqui vazamento e vou colocar um tempo de 10 minutos. Aqui é o tempo que realmente vai estar fazendo, né? Se você tirar uma média ali, mais ou menos, é o tempo que você está fazendo de cada etapa dessa aqui. Vou colocar aqui mais um, troquelizar, 15 minutos. Vou fazer aqui esculpir. Esculpir, 20 minutos. Vou colocar aqui também, usinar, 20 minutos. E vou clicar aqui em mais um, aplicar porcelana, 75 minutos. Então pronto, já defini aqui, já cadastrei todas as minhas etapas, né, que eu vou precisar, e vou então em serviço, e vou clicar em novo, e vou criar aqui então o metalocerâmica. Ok? Ativado, vou colocar aqui que o valor dele é 310, ele é único, leva aí, vou colocar 6 dias para fazer, e aqui eu vou informar quais são as etapas na sua ordem, tá? Então, qual que é a primeira ordem? Vazamento, depois troquelizar, depois esculpir, não é esse, depois usinar e depois vou fazer a aplicação, certo? Então, eu clico em confirmar e pronto. Já defini, vou até clicar em editar, tem toda a sequência dele aqui e na ordem certinho, certo? Agora, eu já tenho um cliente meu cadastrado, não vou precisar de cadastrar. Vou clicar aqui em produção, novo, e vou fazer um cliente, adicionar um cliente aqui. Vou colocar, por exemplo, cadê o meu odonto aqui? Cliente odonto. Vou clicar, vai ser o paciente Luiz, e vai fazer para a Alice. Então aqui eu coloquei, vou deixar a mesma data, sem observação. Vou colocar aqui, por exemplo, uma data de entrega para sexta-feira e vou confirmar. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa metalocerâmica, colocou o valor ali, ó, de 310, vou clicar aqui em incluir, adicionar o serviço, e aqui, ó, se for ver, no outro não tinha, nesse tempo que a gente tem as etapas. Vou clicar aqui e vou colocar as etapas. E aqui eu vou informar, então, quem vai fazer cada etapa. Tá? Aqui eu tenho, por exemplo, já um colaborador cadastrado. Então, vou colocar aqui que esse colaborador vai fazer tudo isso. E no sistema, você consegue definir uma comissão para cada etapa dessa. Então, toda vez que toda vez que esse colaborador está fazendo essa etapa de vazamento, ele tem, por exemplo, R$10. Você pode colocar fixo, um valor fixo, R$10 ele ganha como comissão, ou ele ganha 2% de comissão toda vez que ele faça um vazamento sobre o valor do serviço, né, que foi cobrado. Aí aqui você consegue informar, né, se essa etapa já está em aberto ou finalizado, ou, por exemplo, ele tem um recurso do colaborador, né, que tem um usuário de produção, que ele mesmo pode ir lá e, por exemplo, clicar lá se ele já iniciou a etapa, quando ele iniciou, se ele finaliza. Então, ele mesmo pode estar definindo isso por conta própria. E aqui, ó, a gente vai definir quais são os dias que vão ser feitos, ó, por exemplo, cada serviço. Vou colocar aqui. Então, cada etapa dessa vai ser feita tal dia, tá? Então, vou clicar em atualizar. Com isso, eu já tenho aqui, ó, a minha parte de produção. Na parte aqui em dashboard, eu tenho essa agenda de produção por colaborador. Então, eu tenho esse meu colaborador. E aqui, eu, por exemplo, eu tenho os dias que eu coloquei. Ó. Nesse dia aqui mesmo, ó, ele tem a parte de usinar e aplicar.
Então ele vai fazer aqui, você consegue ver o pedido. Aí nessa parte, por exemplo, você pode estar direcionando a etapa, alterando nessa etapa para um outro dia ou até mesmo para um outro colaborador. Você pode ver aqui, que você pode alterar, você pode mover para o colaborador ou alterar o dia, né? Por exemplo, esse daqui não vai ter como fazer nesse dia. Você vai e altera e coloca ele para ir para um outro dia. Ou aqui mesmo você pode definir, para imprimir, você pode definir aqui e finalizar essa etapa, indicando que essa etapa foi finalizada, né? Se o colaborador não vai fazer. Aí aqui apareceu ela como finalizada agora, ok? Então é assim que você consegue estar trabalhando ali. Vou colocar, por exemplo, essa aqui para ser feita em um outro dia. Finalizado. E agora nesse dia aqui, só tem aquela que foi finalizada e aqui também tem essa aqui, que é o vazamento que a gente tinha colocado lá, tá bom? Então você pode estar mexendo nisso aqui. E qual que é interessante dessa agenda de produção? Que, por exemplo, você acabou de abrir ela aqui e um cliente seu pediu urgência de algum trabalho, né? Está entrando algum serviço com urgência. Você consegue visualizar aqui qual é a sua carga de trabalho de cada dia. Então você consegue falar, olha, eu consigo fazer tal dia, fazer isso. Ou, por exemplo, se você tem vários colaboradores, você pode falar assim, olha, esse cliente, esse colaborador meu, que só ele faz essa etapa, né? Ele está ocupado nesse dia, você pode, por exemplo, visualizar isso e alterar, né, passar um serviço que ele iria fazer nesse dia para um outro colaborador e, por exemplo, adicionar ele para fazer esse serviço que vai estar com urgência. Então, isso te ajuda muito a ter realmente uma visão mais clara da produção do seu laboratório, tá bom? Então, basicamente, é isso aqui. Mais detalhes, a gente consegue fazer isso aí na implementação, né, ou no treinamento depois que vocês fizerem o processo de assinatura do sistema, tá bom? Aí aqui, o sistema não acaba nesse ponto, né? A gente tem todo o processo também de contas, a parte de financeiro, né, contas a pagar, contas a receber, né? Você consegue tirar aqui, tem uma relação de tudo isso. Aqui, por exemplo, tem alguns totalizadores, você pode filtrar, clicar ali, você pode editar, né, se for necessário, você pode editar qualquer informação que precisar, né, ser editada. Todos eles têm vínculos, né, quando é registrado pelo sistema, tem um vínculo com uma fatura, né, que você pode estar acessando, né, e vinculando ela aqui. E aqui, você consegue ter todo esse controle, tanto de contas a receber, tanto de contas a pagar. Então, por exemplo, você vai adicionar ali todos os seus custos fundamentais, energia, água, internet, você pode estar controlando aqui pelo sistema. E aqui a gente tem a opção do extrato, né? Esse extrato aqui é como se fosse o livro caixa, né? Tudo que entrou e tudo que saiu, né? Ele faz a junção de tudo que você tinha a pagar, que você pagou, e tudo que você tinha a receber, que você recebeu. E aqui eu tenho o total de entrada, total de saída, e aqui tem um saldo do período, né, que foi selecionado. Então tem tudo aqui definido para mim. E você consegue fazer vários filtros ou adicionar aqui, você pode informar que foi quitado, você consegue também tem a opção de exportar, ele exporta essas informações para um modelo de Excel, né, que você possa estar utilizando, e aqui você consegue fazer várias transferências entre contas, né, aqui você pode lançar contas a pagar ou contas a receber tranquilamente pelo sistema e fazer todos esses controles, tá bom? Eles são um cadastro super simples, né, que basicamente pede a conta bancária que vai ser feita, a data de vencimento e o valor. E aqui você tem, por exemplo, se você quiser informar, né, um cliente, se você quer informar que isso está sendo pago para um fornecedor, aí aqui você tem a classificação, água, saneamento, isso já vem tudo pré-definido nessa classificação do sistema. Você pode colocar FGTS, vários cursos aqui, você já pode estar definindo aqui no sistema. Você pode também estar cadastrando aqui e colocando se vai ser uma repetição, né? Ele vai repetir isso várias vezes, vai criar várias parcelas, né, automaticamente ali para você, tá? Então essa parte aqui é bem simples. Aqui você tem um controle, cadastro das contas, né, onde você pode definir se você quer uma conta bancária, se vai ser uma conta de cartão de crédito, né, que ele controla aí as faturas, fechamento e tal. Você consegue ter todo esse controle aqui também. E então depois disso tem parte de relatórios. Aqui no relatório você consegue tirar ali relação de cliente, relação de serviço,
Aqui nesse caso que você pode gerar a tabela de preço, né? Em todos os seus serviços, você clica aqui, ele vai gerar uma tabela de preço que você possa estar encaminhando para o seu cliente, né? Para ele saber quais são os seus preços aqui. E não só isso, né? A gente tem aqui também a parte de financeiro, onde você consegue tirar vários relatórios aqui, por exemplo, seria esse livro caixa, né? Aquele extrato ali. Você pode gerar relatórios de contas a pagar, contas a receber e também relatórios de todos os pedidos que foram faturados, né? Você consegue ter toda essa informação. E aqui também temos relatórios referente a detalhamento, né, dos pedidos. Você pode criar um relatório detalhado, né, mostrando o preço ou não, quais são os estados, né, em que estados que eles estão, as sessões, né, que você consegue tirar uma relação de todos os trabalhos que foram por sessão e todos os pedidos que têm um determinado serviço, né? Você consegue tirar todos esses relatórios. E também temos esses dois relatórios aqui na área administrativa, né? Vamos dizer que são relatórios super poderosos, que você pode ter uma relação de qual é o cliente que te traz mais retorno, qual que é o serviço que te traz mais retorno no seu laboratório. Então, às vezes o serviço que você mais faz não é o serviço que você mais te rende dinheiro, né? Mais que tem retorno para você em questão de capital, né? E também do cliente, né? Às vezes o cliente ali, você pode ter uma noção, né, com esse relatório, se aquele cliente vale a pena manter aquele cliente, se aquele cliente realmente tem um poder de uma relevância para o seu laboratório, tá bom? Então aqui você consegue gerar esse relatório normalmente. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, de cliente. Vou gerar aqui do período, você pode gerar de cada ano aqui também. Vou gerar só desse período aqui agora. E ele vai me dar uma relação ali, ó. Só que aqui, como essa conta minha é uma conta que tem pouco usuário, né, pouco cliente, ele vai trazer muita coisa aqui. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui a maior parte dos meus clientes aqui estão na curva C, né? Então eles não estão uma quantidade muito pouca, né? Você tem que ter bastante clientes e bastante informação ali para você ter uma relação certinha ali, e ele te dá toda uma explicação ali do que é, né, cada coisa do seu sistema, tá bom? Aí depois de você ter visto aqui, você também tem a parte de colaborador, que você pode gerar relatórios, né, um relatório simplificado, um detalhado que vai trazer para você todos os trabalhos e as etapas que aquele colaborador esteve ali, quantos de valor, né, ele recebeu em cada trabalho ali, bem detalhadamente, tá bom? E aqui é um tempo de trabalho que você também pode tirar um relatório. Depois disso, a gente tem aqui, por exemplo, a parte de acessos, né? São os níveis de acesso. Por exemplo, você tem uma secretária, aqui tem um exemplo, né, de um nível de acesso. Essa secretária, ela não pode acessar certas áreas do sistema, como, por exemplo, o contas a receber, ela não pode excluir o cliente, ela não pode editar um cliente, ela pode só visualizar ele, ela não pode editar serviço, ela não pode nem visualizar, talvez, até o preço do serviço. Então, ela não pode visualizar o preço do serviço. Você consegue definir aqui, ó, várias permissões. Então, o sistema ele é controlado por várias permissões e esse nível de acesso só vai dar esse nível de permissão que você vai definir. Aí, quando você for criar um usuário para você vai definir, ó, por exemplo, nesse aqui, eu tenho aqui que ele é o nível de acesso, ó, secretário. Aí, ele só vai conseguir ter acesso a essas informações, ok? Depois disso, temos a parte de configuração, que aí é o seu perfil, a sua conta. Você pode adicionar um e-mail, você pode adicionar, por exemplo, o nome, alterar a sua senha, né, para essas informações. No futuro a gente vai ter um registro, né, de cada das atividades que o sistema te fornece aqui. E aqui a gente tem, por exemplo, da minha empresa, que é quando você quiser mudar o nome da empresa, endereço ou algum documento, né, que está aqui, você altera ou até mesmo adicionar a logo nova, né, caso você queira alterar a logo atual, você pode estar adicionando aqui uma logo nova. E depois tem sistema, que é as configurações do sistema. O que ele te permite? Alterar aqui, por exemplo, se você vai trabalhar com valor total, se você vai, por exemplo, trabalhar com saldo anterior, né? Então todos os relatórios vão ser gerados com o saldo anterior. Existe um relatório até novo quando você coloca esse saldo anterior. Tem um relatório aqui, financeiro, que tem esse aqui, ó, extrato de pagamento e de faturamento e pagamento. Então, ele pega a relação do serviço e cria como se fosse um extrato bancário, né? Fica bem similar ali ao extrato bancário. Aí,
da parte de sistema, e você pode aqui mudar se a parte de vencimento vai ser gerada no próximo mês ou se vai ser no momento da fatura. Quando você está gerando a fatura, se você está fazendo o faturamento, vai ter a data lá, né? Então você pode colocar aqui de como vai ser feito esse processo. Se, por exemplo, você não vai precisar de faturar toda vez que você clica aqui, ó, por exemplo, se eu colocar aqui que sim e mudar, na listagem aqui dos pedidos, lá tinha a opção aqui de finalizar a segunda via, o sistema ele só fatura, entendeu? Você só pega ali, fatura tudo de uma vez. Quando você trabalha, por exemplo, quando você envia para o seu cliente, você já envia e já cobra. Então você já pode fazer dessa forma também, tá bom? É até recomendado usar esse modelo quando você vai querer trabalhar com extrato, com um saldo anterior, né? Cada pedido desse gera uma fatura separada. E em outros aqui, essa parte de cores aqui, que define, por exemplo, isso daqui, essa parte de cores, essas cores aqui que estão no status, né? Todos os pedidos que estão em aberto, ele tem algumas cores aqui, e esse aqui, por exemplo, é igual naquelas caixinhas, né? Alguns laboratórios usam as caixinhas, e cada caixinha daquela ali, que você vai informar cada cor, né, daquela ali, das caixinhas, vai informar quando que vai ser entregue aquele serviço. Então, todos aqueles serviços, o pessoal de produção ter uma ideia mais rápida, né, visualizar isso dali, no sistema também tem isso daqui, aí você coloca, né, na caixinha correta com base também no sistema, tem aqui te indicando, né? E você pode, por exemplo, alterar a cor aqui com base na cor que vocês utilizam. Aí tem a opção para você aqui adicionar se você vai utilizar a impressora térmica, né, em algumas áreas. Esses relatórios normais aqui não tem, nem de faturamento não usa. E aqui, por exemplo, tem várias outras configurações. Você vai querer mostrar desconto, se você vai querer ter responsável técnico, né, em cada pedido, né, ele vincula ali. E se você, por exemplo, vai querer que mostre o número da caixinha, né? Então, se você tem algum número em caixinha, você vem aqui, quando você for cadastrar um pedido novo, ele vai te dar lá tanto o paciente, tanto a caixinha. Então, você vai informar o número em que esse pedido, esse trabalho está, né? Então, o sistema também controla isso para você e ele fica configurável, né? Porque tem alguns laboratórios que acabam não utilizando isso, então a gente deixou com uma forma de configuração. E aqui você pode também definir datas, né? Uma hora, na verdade, específica que sempre vai ser feita a entrega. Então, automaticamente ele já coloca a hora quando ele vai definir a data ali, tá bom? Então, é isso, basicamente é isso no geral. Deu um geral até bom aqui. Tem outras coisas que vocês podem estar com dúvida e vocês podem entrar em contato com a gente. Lembrando que o sistema que tem todo esse controle de etapas, controle de financeiro, ele é na versão Premium. A versão gratuita ela é uma versão mais reduzida, ela tem um limite de 20 clientes e você pode estar utilizando ali por tempo indeterminado, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato, porque na página mesmo tem aí o site para você estar utilizando, acessando e fazendo o seu cadastro e utilizando o sistema, e você vai ver como que ele pode te ajudar no seu laboratório. Então é isso, até a próxima.